E chegamos pro episódio 1128 de One Piece, o episódio da chegada do tão aguardado Gorosei São Jay Garcia Saturne, o cara que vai trazer muitas misérias pra gente, que já trouxe muito mais e que agora chegou no anime de maneira esplendorosa. A sua entrada triunfal e sinistra foi uma coisa que marcou. Vamos comentar aqui sobre as coisas, sobre as técnicas utilizadas nesse episódio e por que ele foi tão interessante assim, depois da vinheta. Depois de alguns episódios já cozinhando e aguardando a entrada do Saturne, finalmente tivemos. O deus guerreiro da ciência e da defesa chegou no arco de Egghead e agora já chegou para o combate. Mas antes de falar relacionado a isso, temos um recado importantíssimo para você que quer se tornar o Caba da ciência, o Caba da tecnologia, certo? Não um bandido que nem o Saturne, né? Mas um cara que entenda desse mundo. Tá rolando agora um curso de graça para você. Pra você que já, Guto, você vai fazer de graça, nesse momento. E já está acabando as inscrições. Realmente está acabando, né? Acaba agora, se não é aquela coisa de ele tá falando que tá acabando porque não vai, tá acabando agora. Então, o link já tô deixando aqui na descrição para a imersão IA da Alura, para você aprender sobre inteligência artificial, para você desmistificar exatamente o que é isso. Afinal de contas, todo mundo usa esse termo pra lá, usa pra cá, usa pra tudo quanto é canto, e a maioria das pessoas, na verdade, nem sabe exatamente o que é. Você vai fazer esse curso colocando o seu nome, seu e-mail no link que tá na descrição. Novamente, vai chegar o curso pra você bonitinho, todas as aulas feitas por professores renomados, e você vai conseguir acompanhar isso com a comunidade para aprender não só a parte básica de IA em relação a prompts, como você promptar direitinho, como você interpreta isso para fazer as suas funções, para você conseguir fazer a inteligência artificial geral que você precisa, mas também como gerar um sistema de automações, como que uma inteligência artificial vai se comunicar com outra, como que você vai montar essa cadeia de ordem de necessidades para a sua tarefa, seja qual for ela. Afinal de contas, dá para usar em tudo. É surpreendente, né? Se você usar bem direitinho, você consegue fazer muita coisa. Então, de graça está pra você. E caso você também já queira se matricular na Alura, Guto, eu já sei que isso aqui é legal. Vou fazer a imersão IA só porque eu posso ganhar prêmio, né? Tem premiações, tem um monte de coisa, mas já sei que esse aqui é meu rumo. Eu quero estudar mais sobre isso. Tem o link com desconto pra você também fazer essa matrícula na Alura e explorar esse grande e poderoso mundo. Então, vai lá! Olha, assim, a gente tava tendo expectativas depois do retorno de Egghead, né, por conta da pausa, muito tempo para produção e tudo mais, para as coisas se alinharem, e agora temos aqui, e as expectativas estão sendo cumpridas, né? Episódio passado foi um episódio muito brabo, digno da gente vir aqui fazer um vídeo analisando ali a cena da luta do Luffy contra o Kizaru, mas esse tem que ser destacado por outras razões. É um episódio muito interessante, é uma aula, esse retorno de Egghead tá sendo uma aula de como as coisas podem ser feitas com estilos diferentes e como você utiliza a direção para poder passar essa sensação. Eu acho que esse episódio é um bom exemplo disso, porque é quase um episódio de terror, por mais que seja puramente uma coisa de ação, mas as técnicas utilizadas aqui são técnicas oriundas do mundo de terror e do mundo da construção do suspense para você conseguir atingir esse sentimento no espectador. Mas comentando sobre o episódio inteiro, a gente não pode deixar aqui de citar alguns momentos importantes. Primeiro de todos, o momento logo do começo do episódio, em que o Sanji utiliza o seu hack da observação de mulheres, a sua pseudociência, pra descobrir onde que a Bonnie tá. O Vegapunk adota essa pseudociência dele. E essa aqui foi uma piada bem utilizada do Sanji. No final das contas, é também, na verdade, querendo ou não, só um hack da observação. E ele tá utilizando ele ali e filtrando, né? Ele tá observando, e aí ele percebe que é homem que é mulher, o que é homem ele não se importa, ele tá buscando especificamente uma pessoa ali dentro daquele meio. Então tem junto essa parte que é interessante, porque ele junta a piada com o conceito desse poder dentro da obra, né? Dentro do haki que existe em One Piece, ele juntou isso com o core do Sanji, que é poder fazer piada desse tipo. Então aqui eu acho que foi muito bem acertado, muito bem acertado. E nisso vemos a Bonnie envolvida numa briga, né? A Bonnie já tava ali pelo centro da cidade, tentando sair dali, enquanto as pessoas estavam caçando ela com os pacifistas. Agora os pacifistas estão do outro lado, né? Estão aliados ao nosso grupo, ao grupo do bem. Porém, um deles não está, que é o pacifista que está sendo controlado pela Ziggs. Alguém tem um isqueiro?
marinheira, bandida, controlando o bicho e prestes a destruir a Bonnie, soltar um raio de destruição, a queima-roupa numa criança. Essa parte me deixa muito interessado por algumas razões. Tudo isso aqui mostra muito sobre esse universo. As Ziggs especificamente e os marinheiros que são neutros, tem muitos marinheiros que são neutros, tem uns que a gente olha como mal, tem uns que a gente olha como bom, que tá ali tentando mudar, tipo o Kobe, e tem outros que são meio neutros. E os neutros, a função deles é cumprir ordens, e eles não sabem das coisas. A gente acabou de descobrir que a Bonnie é uma criança. Então, pra esse episódio, a gente tá com esse ar mais super protetor. A gente viu a Vegapunk agora descendo no desespero, tentando achar ela no meio da cidade. Tadinha, ela deve estar com medo, deve estar acuada. Por quê? Porque ela é uma criança. A velha Ziggs, ela não sabe que a Bonnie é uma criança. Ela chegou, falou pra Bonnie parar de fazer as coisas, mirou o canhão de laser na boca dela e vai dar um tiro. Por quê? Porque ela é uma pirata procurada. Certo? Certo. Mas o que isso diz sobre a situação inteira? Isso é muito interessante, porque isso já tá deixando claro aqui, em todo esse contexto, que a velha Ziggs, por mais que seja uma pessoa neutra, ela tá ali pra destruir os malfeitores. Mas a gente sabe que esse malfeitor é, na verdade, uma criança, primeiro ponto. A gente sabe que, na verdade, esse malfeitor nem é alguém que fez nada de errado, segundo ponto. Mas, ao mesmo tempo, a velha Ziggs tá só cumprindo ordens. Então você fala, não, a velha não tá culpada de nada. Mas ela tá prestes a explodir uma criança com um canhão. Só porque ela é neutra o suficiente pra não se dar a chance de questionar como funcionam as coisas dentro da hierarquia do governo mundial e da marinha, sabe? Isso é muito interessante de ver, porque tem pessoas ali que são neutras ou pessoas que são boas, que simplesmente iriam cumprir essas ordens absurdas. Talvez elas não cumprissem se elas soubessem. Só que o fato delas não saberem, e elas nem mesmo terem a possibilidade de chegar na verdade, chegar nessa informação, faz com que elas não questionem. E elas não questionando, elas continuam nesse sistema. E justamente a questão do governo mundial de fazer as pessoas ficarem longe da verdade para que elas nem mesmo questionem o mundo, faz com que eles mantenham o controle. Então essa mini relação de ter uma véia montada num robô prestes a atirar numa pirata é a mesma relação que existe no universo inteiro de One Piece. Isso é muito interessante de se observar. E nesse momento, eles já mostram que estão na maldade. E a gente vê uma arte linda do Kuma olhando pra trás. Vários momentos desse episódio a gente tem coisas assim, essas inserções de momentos, de lembranças dela em um momento muito mais extenso e calmo. Esse é um ponto que define bastante esse episódio, que é o silêncio. Desde o comecinho dele, desde a parte que a gente tem a cartela do episódio, em que ela é dita sem ter uma trilha. Akumu Shurai, Kagaku Boei Bushin, Satanse. Você já percebe que esse é um recurso que vai ser muito utilizado aqui, justamente para esse clima. É esse silêncio, é esse momento de pausa, é esse momento de respiro no ritmo do episódio que te coloca com o pé no chão. Quando você tem uma coisa muito mais acelerada, cheia de trilha, ação acontecendo, você fica no momento, você vai sendo guiado, só que aquilo sempre te passa mais o ar de ficção. Todos os elementos que não existem na vida real o tempo inteiro passam para você uma sensação subliminar de ficção. Enquanto quando você retira esses elementos, você tá trabalhando a realidade. Então, por mais que você esteja vendo uma criança gigante olhando para um robô laser absurdo com uma véia Ziggs montada nas costas, quando você tira a trilha e deixa ela pensar um pouquinho, enquanto você pensa, entende? E aí ele te coloca na vida real e traz esse elemento, esse conto histórico absurdo para a realidade. Então, esse recurso é brilhante, que é o que, né, coisas mais realistas, histórias realistas, filmes realistas e momentos grandes de filmes de tensão, de suspense, de terror fazem, para que você sinta a mesma coisa que o personagem e não seja levado apenas pelo sentimento. Uma coisa crua, uma coisa muito mais no seu íntimo. E em contraposição a esse realismo, temos a sequência seguinte, que é o Luffy, que é o absurdo nesse momento. Então ele tá aqui lutando contra o Kizaru da maneira mais absurda possível. E vai esticando o braço, e o Kizaru jogando laser pelo meio, e ele desviando e dando risada. Sempre lá pra cima, muito alto astral, contrastando justamente com o momento que ocorreu aqui da Bonnie. E nesse momento tem um diálogo que define pra mim o personagem do Luffy em One Piece inteiro, né? Que é o Kizaru ali lutando contra ele e fala que, temos nossos motivos. E aí ele continua, dá uma risadinha, olha e fala simplesmente... Shiruka!
Isso aqui parece só uma piada besta, mas é uma coisa tão grande no core do personagem. E isso é uma coisa que é brilhante em One Piece no geral. Porque a gente vai ver agora, você que não viu o anime ainda, pô, você vai ver agora que o passado do Kuma é o passado mais pesado de todos. E a gente tem o padrão de ter passados tristes pra todos os personagens de One Piece, né? Afinal de contas, a vida geralmente é trágica. Tanto dos mocinhos quanto dos vilões. Pô, pega o passado do Doflamingo, pega o passado de qualquer um dos personagens. Zimu vai ter um passado triste. Todo mundo tem, a não ser que você seja muito bandido. Senão você vai ter esse passado triste. Mas a grande questão é, a coisa que o One Piece coloca é, pô, temos nossos motivos. Eu não me importo. O Luffy, nesse momento, e em toda a obra, ele não, assim, você tem esse passado triste, por isso você fez tal coisa, pô, tá bom. Mas seu passado triste não pode esbarrar nas pessoas, ele não pode fazer com que as pessoas fiquem tristes também. Então, todo mundo tem trauma? Então um trauma vai anulando o outro. Você tem triste, ele tem triste, todo mundo tem triste, nós temos tristes, então todo mundo que se... Não me importo. Não, só não me dê trabalho, não me incomode a minha vida, não incomode todo mundo que tá por aqui. Eu não ligo pra isso. Pô, o Kuma deve ser o passado mais triste, a vida, não só o passado, a vida mais triste de qualquer personagem de One Piece. E ele não é o vilão. Ele é o oposto. Ele é o cara mais herói de todos, ele é muito mais herói do que qualquer personagem de One Piece que você possa imaginar. Ele é muito mais bondoso do que o Luffy, muito mais bondoso do que qualquer um. O passado dele e a vida sofrida que ele ainda leva não o fez virar vilão. E aí a obra não faz esse julgamento de valor, falando, não, Doflamingo, você devia ter sido igual o Kuma. Não, Doflamingo foi como o Doflamingo, né? Ele teve seus traumas ali e acabou se tornando uma pessoa cruel. Mas não necessariamente você precisa, né? E é isso que vem também a história do Kuma trazer. E no meio dessa sequência insana, somos contrastados mais uma vez com o pé no chão. Começa o momento de brilhar pro São J. Garcia Saturni. Vemos ali os enquadramentos dentro do navio, girando em torno dele, mostrando aquela taça de vinho em cima da mesa. Sempre uma coisa grande, sabe? O enquadramento tá colocando a câmera próxima ao chão para poder mostrar a grandiosidade desse cara, ao mesmo tempo que a gente vê toda essa frota e tudo isso rolando, enquanto a trilha vai sumindo, vai ficando uma coisa mais intensa, vai ficando mais realista. Nuvens negras começam a rasgar os céus, o clima muda completamente até que sua voz ecoa por toda a Egghead. Tomare, pacifista. E aqui, aquele mal sinistro, aquele mal andante vem rastejando na sua direção. Esse quadro é lindo, porque vem aqui da escuridão, a gente já visto os olhos dele brilhando antes, e agora vem só essa forma de aracnídeo rastejando, pouco a pouco, com essa textura. É uma textura que nos passa, de novo, essa sensação de realidade, porque parece ser uma coisa de uma tinta óleo passada numa tela, parece ser uma coisa que realmente foi feita na vida real. Faz bastante tempo que eu não vejo isso no anime, eu acho que o último que usava bastante isso foi a primeira temporada de Mob, né? Esses yokais, umas coisas sinistras em Mob, eles utilizavam essa técnica, que é tinta, né? Era tinta física mesmo em Mob aqui. Aqui parece ser até uma réplica meio digitalizada disso, pode ser uma técnica só digital com texturas, e aqui tem essa mesma sensação, né? De olhar as sombras, a marcação das sombras e da luz e ter esse rabiscado, que lembra um pouco o estilo das ilustrações antigas japonesas, o pincel bem marcado para poder mostrar essa rigidez na pintura, ao mesmo tempo que deixa claro esse contraste. Então temos a explosão, o momento em que ele vai começar a se spawnar dentro da ilha de Egghead. E assim, é lindo. A escolha de cores para esse momento é simplesmente sensacional. A gente aposta aqui numa coisa, escolha de cores bizarras, né? A gente vai pintar o céu com roxo avermelhado, com vermelho ali bem forte. O fogo, que geralmente pra gente é mostrado sempre aquele fogo amarelo, um fogo vermelho, aquele fogo de cores quentes enquanto o céu é azul. Aqui vai ser o oposto. As chamas azuis, chamas cianos, chamas arroxeadas levemente estão aqui tomando todo esse ambiente, que contrastam com essa luz vermelha e fazem isso ficar psicodélico, justamente para você ter a sensação clara de que isso não é uma coisa natural. Se a gente fosse trocar completamente a paleta de cores aqui e deixa o céu do jeito que tá e bota o fogo vermelho, por mais que fosse um fogo colorido, mas um fogo que não tivesse a incidência da luz dele tão grande nos restos do cenário, né, no restante do cenário, dos personagens e tudo mais, pareceria uma coisa normal. Mas quando você tem justamente essas aberrações cromáticas sendo geradas por conta dessa utilização de cores, é pra te deixar na sensação de que isso não tá certo, sabe? De que é uma coisa realmente de outro mundo.
isso, claro, casa muito com o estilo de animação, o estilo de character design que foi proposto aqui pra todo esse episódio. Você olha quadros como qualquer quadro que você parar do episódio, as pessoas no passado olhavam e falavam, não, isso aqui é absurdo, isso aqui é feio, olha isso aqui, tá mal desenhado. Mas é essa justamente a ideia, né? A ideia da proposta artística, da direção de arte desse episódio é poder passar esse estranhamento utilizando todos os recursos estéticos possíveis pra passar essa sensação mesmo. E tudo isso sendo feito pra esse momento com esse alongamento. No mangá é uma coisa muito mais curta, você vai mudando a página ali, você chega e acabou. É uma coisa grandiosa que tá acontecendo ali. Os marinheiros estão em choque, todo mundo tá tentando entender o que tá rolando, mas mesmo sem ver, já tá tremendo, já tá ali com medo do que pode vir em seguida. E o que vem em seguida é a destruição, uma explosão com raios gigantescos, raios que misturam as cores junto com essa fumaça que vai subindo, essa coisa sinistra, quase cyberpunk, mas é muito mais um bizarro, né? E é um estilo de cores que a gente pode buscar alguns filmes de terror mais clássicos e esquisitos do Japão e você encontra essa utilização de cores aqui. Se a gente for pegar, sei lá, um House da vida, House, pra você que deve ter assistido esse filme esquisito, pô, o estilo de cores aqui é semelhante também. E tudo isso vagarosamente sendo distorcido, sendo mostrado, brilhando, até ter a materialização do Saturne. Lentamente, de forma esquisita e até mesmo nojenta, né? Por conta dessa bolha que vai se distorcendo, vai saindo as coisinhas de dentro e a animação vai girando, a câmera vai andando pra que isso fique mais esquisito ainda. É nojento. Você fica com uma certa sensação de asco ao ver isso acontecendo. E quando ele surge imenso, simplesmente gigantesco, de uma proporção que até mesmo me impressiona em relação ao mangá, porque eu não tinha me tocado que ele já aparece desse tamanho, pra te deixar nessa sensação, nessa situação do oprimido por essa massa gigantesca, né, que fisicamente te oprime. E é muito interessante ver que nesse momento, né, ele já pega ali, surge e mata o marinheiro que tá por ali, ele mata os marinheiros e a espada cai. A gente tem essa espada aparecendo em primeiro plano, que vai ser utilizada depois, né? Esse quadro fica aqui, ele já é bonito, é legal, porque, né, o cara morreu e aí caiu a espada fincada e tem esse simbolismo da morte, mas ela também vai ser reutilizada pro final do episódio. Mas o momento que me arrepiou inteiro foi o momento dele olhar pro Luffy. O Saturno observa e vê aquela figura que o lembra de uma outra, a figura mais temida pelo governo mundial ao longo de todos esses anos, todas essas centenas de anos, sabe-se lá desde quando tudo isso começa. Afinal de contas, Nika pode ser uma figura milenar, né? Não só centenas, mas milênios de anos, uma figura evitada, um símbolo que eles querem ofuscar a todo instante, renasceu nos céus mais uma vez. E só de ter esse momento que ele olha, ele lembra e vê a silhueta com esses efeitinhos por cima, é maravilhoso. Nico. E pra finalizar o episódio com chave de ouro, tem aqui uma das sequências mais bonitas que a gente tem aqui em simbolismos e realização prática também, que é quando a Bonnie vai pra cima do Saturno. A gente tem aqui muita utilização de enquadramentos que funcionam tanto logicamente quanto sentimentalmente, né? Os planos utilizados aqui principalmente são o plongé e o contra-plongé. O plongé basicamente é quando você vê uma figura de cima, né? E o contra-plongé é quando você vê o oposto, uma figura de baixo. Esses planos, novamente, para esse ponto aqui, servem para os dois casos, né? Porque eles querem mostrar o tamanho da figura do Saturne, ao mesmo tempo que querem mostrar a superioridade dele como uma existência superior, uma forma de vida superior, uma coisa que está acima do restante da humanidade e ao mesmo tempo que está oprimindo metaforicamente, fisicamente, psicologicamente as pessoas que estão ali embaixo, principalmente a Bonnie. Então eles abusam bastante dessa perspectiva no contra-plongé para deixar ele ainda maior. Quando a gente vê o quadro aqui perto dos protagonistas, pô, aquela figura no horizonte tá imensa lá em cima. Quando a gente vê o quadro perto dele, tem aquela coisinha vindo correndo na direção dele, pra gente ter a dimensão do quão diferente eles eram nesse ponto, do quão absurdamente discrepante era o nível de comparativo aqui, de força, o nível comparativo de qualquer uma das outras coisas que você queira imaginar socialmente dentro do mundo de One Piece.
E nisso a gente vai misturando com alguns flashbacks, né? Ela vai começar a correr na direção dele, motivada por essas lembranças. E a gente vê essas lembranças não apenas em tela preto e branco, né? Monocromático, como com vários efeitos ali por cima, e também no scope menor. A gente tem essas barras pretas em cima e embaixo, que pra gente, já no imaginário popular, passa essa sensação de cinema, né? De uma coisa diferente, mas pra cá cumpre a função também de ter essa quebra de uma coisa da realidade pra uma coisa que está sendo lembrada, mas ao mesmo tempo é uma memória da Bonnie. Então o efeito que tá ali, não só o preto e branco, mas o restante que tá cobrindo, que tá passando, esses grungezinhos que estão correndo pela imagem, não é apenas porque, não, é a memória, é o flashback, porque memórias são confusas. Você não consegue lembrar das coisas perfeitamente do jeito que você viu. Todas as coisas vão se limitando conforme vai passando o tempo, e os traumas ainda mais. Você vai lembrar do momento traumático da sua vida, você lembra da boca da pessoa falando, você lembra daquele recorte, aquela imagem, aquela coisa que ficou presa e você não consegue esquecer, às vezes por mais que você queira. Então esses momentos do passado dela que a trouxeram até aqui são esses momentos marcantes e doloridos que ela lembra rapidamente enquanto olha pra figura, tudo aquilo passa rápido na cabeça e esses momentos são selecionados e, né, funciona narrativamente e funciona pra dentro do negócio também, é a coisa mais linda do mundo. Até chegar nesse enquadramento que ela sai correndo, pega a espada daquele marinheiro que o Saturne matou antes e pula na direção dele e crava a espada em seu pescoço, ou em seu peito, ou em seu tórax, eu não sei, o cara é muito grande, qualquer parte dali, ela cravou a espada. E é muito curioso, porque assim, a gente vive em outras eras hoje em dia. E eu devo dizer pra vocês que não é do mesmo nível, não é a mesma coisa, mas a intenção é exatamente a mesma, inclusive o enquadramento é idêntico à luta de Pain versus Naruto. Se Pain versus Naruto fosse uma luta feita hoje em dia, talvez tivesse uma percepção diferente, né? Alguns de vocês devem saber que, apesar de tudo, eu sou fã dessa luta, né? Por conta do efeito dela, porque não é uma luta que apenas passa uma luta física entre os personagens, é uma coisa que passa a mensagem em seu traço. E é a mesma coisa aqui pra esse momento. Essa distorção que tem em todos esses quadros em relação ao rosto da Bonnie, ao cabelo, a tudo, é por conta desse sentimento. Ela vai descarregar nessa espada toda essa mágoa, todo esse ódio, todos esses sentimentos ruins que ela passou durante toda a curta vida dela. Tudo isso foi gerado por essa figura. Então, junto com essa sensação inteira do episódio de calma, de esquisitice, de bizarrice, essa distorção também faz parte dos sentimentos que ela tá ali. Então ela cai com essa espada e tudo vai ficando esquisito, tudo vai ficando bizarro, porque ela tá gritando, se esgoelando e jogando esses sentimentos pra fora. Exatamente o que acontece em Pain vs Naruto. De novo, não acho que é tão bem feito, tão bonitinho quanto aqui. Aqui é mais bonitinho, possivelmente essa foi a preocupação. Eles quiseram deixar mais bonito para que as pessoas não confundissem e achassem que tá mal feito. Mas no final das contas, é extremamente impactante, né? Um é mais bem trabalhado, outro um pouquinho menos, mas é a mesma coisa, porque é a mesma sensação a ser despejada aqui nesse momento. E é com ele que se encerra o episódio. Lágrimas da Bonnie voando pra tudo quanto é canto, lágrimas extremamente detalhadas enquanto a gente vê o seu rosto de perto pra ver a sensação, o sentimento que ela tá nesse momento. E bom, é interessante porque isso já se liga à ending do episódio, né? E no final das contas, a coisa geral de Egghead. Porque vão passando os seus tempos, a gente vai pensando, pô, a gente queria que Egghead fosse o arco do Frank, o Ano fosse o arco de não sei quem, não sei o que, fosse o arco de não sei o que. Às vezes o Oda não quer as coisas, né? Por exemplo, Egghead não é o arco do Luffy, não é o arco do Vegapunk, um pouquinho até. É o arco da Bonnie e do Kuma. E isso é muito melhor do que o que a gente tava esperando. É muito boa a mostrar o Frank fazendo aqui o quê? Ah, o Frank aprendeu a fazer um robô novo. Tá bom. Não tem mais o que contar nesse momento sobre o Frank. Pode ser mais pra frente que possa contar alguma coisa sobre ele, mas pra esse momento não tinha. Esse momento aqui era um momento de novos personagens, de novos sentimentos, de novas histórias a serem contadas, né? Histórias que estavam abertas, como a história do Kuma, a gente não sabia nada, mas esse é o arco desses dois. E isso tá nos mostrado pela ending, tá nos mostrado pela opening também, né? Que foca bastante nisso. E nesses momentos aqui de brilho. Ah, e os próximos episódios vão ser, espero, né? Espero, mas os próximos episódios vão ser pesados. Esse episódio aqui também foi maravilhoso. E uma aula.
totalmente diferente do episódio anterior, que a gente ficou mencionando sobre as técnicas de movimentação, de luta, não sei o quê. Tem alguma coisinha aqui? Tem. Mas aqui é justamente direção, bizarrice e cores. Que tudo isso é definido pela direção, né? O jeito, o timing dos cortes, dos planos e por aí vai. E também a sensação visual geral. Chique! Bom demais. Deixa nos comentários o que você achou desse episódio e qual é a melhor história do passado de One Piece. Pergunta aqui no final. Qual é a melhor história do passado de One Piece, além da do Kuma? Se você não achar que a do Kuma é melhor, bota também. Você vai estar errado, mas as pessoas podem estar erradas na vida. Até o próximo.